consolidando vidas na dependência do Espírito Santo. E como de costume, queridos, a gente vai orar, vai pedir uma direção a Deus. E quando eu estava orando pelo tema, pela conferência, orando também pela palavra que seria direcionada, o Espírito Santo disse a mim: quem era você? E Deus sempre marca esses encontros comigo, porque quem conhece um pouco da minha história sabe, eu já contei algumas vezes a vocês. E quando o Senhor falou comigo quem era você, passou um filme na minha cabeça. E assim, queridos, eu sou um cara muito chorão. E quando Deus marca esses encontros comigo, eu glorifico o nome dele, porque isso se torna constante. Eu me derramei em lágrimas, em gratidão. E ali começou a passar um filme na minha cabeça, há 18 anos atrás, quando eu encontrei com Jesus, eu encontrei com os amores dos amores. Eu era um cara que nem um lençol da minha cama eu forrava. Eu era um cara que nem um prato que eu comia eu lavava. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E me escolheu e me chamou para cuidar de pessoas. Imagine, queridos, que desafio. Para um cara que nem forrar a cama forrava, nem lavar o prato que comia. E às vezes, não se escandalize não, queridos, que eu sou outra criatura hoje, nova criatura. Mas às vezes nem tirava o prato da mesa. Comia, o prato sujo ficava lá. Ou a minha mãe, ou a pessoa que trabalhava na minha casa tirava. E ele chama essa pessoa. E ainda tem um detalhe, né, meu irmão? O desafio às vezes se torna até um pouquinho maior para que a gente se torne dependente. Eu ainda passo por uma cirurgia e aí perco parte da visão. Então diga para o seu irmão, não tem desculpa. Bora, queridos, não tem desculpa. Porque a Bíblia diz que aquele que chamou, pode falar, também capacitou. Amém? E aí, queridos, passando esse filme na minha cabeça, o Senhor me fez lembrar de quando Salomão ele foi ungido como rei. Quem sabe da história, Salomão, quando foi ungido como rei, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Salomão de que forma? Através de sonho. E Salomão, diante de um desafio muito grande, de governar o povo de Israel, trazendo um legado do seu pai, a Bíblia diz que Deus pergunta a Salomão: me pedes o que quiserem. Se tu quiser, tu me peça, Salomão, que eu te darei. Qual ia ser a minha sua resposta? Cada um sabe do seu coração. Mas ao invés de Salomão pedir as riquezas, enfim, a gente sabe da história. Salomão vai e pede o quê? Um coração cheio de discernimento. Algumas versões, conhecimento. Outras versões, sabedoria. E aí, quando Salomão diz ao Senhor que ele queria um coração cheio de conhecimento, ele explica. Ele diz: Senhor, eu preciso de conhecimento para que eu possa governar o povo. A responsabilidade que eu tenho é muito grande, por causa do legado do meu pai. Porque meu pai foi um homem fiel a ti. E um homem que foi o segundo, apenas isso, um homem segundo o seu coração. E aí, queridos, qual é a reflexão que eu naquele momento fiz? O legado que eu estou recebendo, o que é que eu estou fazendo com esse legado? Nós sabemos que existe um legado da nossa liderança, de cuidar de pessoas. Eu quero dizer uma coisa boa para você. Esse ministério é um ministério que cuida de pessoas. Se você realmente não quer cuidar e não ser cuidado, realmente, queridos, o lugar para você não é aqui. É duro, mas é verdade. Se você não quer ser cuidado e não quiser cuidar de pessoas, você é como aquela figueira que Jesus chegou. E quando viu que aquela figueira não dava frutos, o que foi que ele fez? Ele amaldiçoou.
Você não foi chamado, queridos, para sentar nesse banco e ficar olhando apenas o que está sendo falado aqui em cima. Você foi chamado para esse ministério, para arregaçar as mangas, para justamente dar continuidade nesse legado. Há 18 anos atrás, que foi lá em Santarém, foi beber da fonte lá em Santarém, para justamente a gente estar vivendo o que a gente vive hoje. Nada disso aqui é de graça, queridos. Aí a gente quer consolidar. A palavra consolidar, ela denota uma construção de algo sólido. É fácil? Não. Consolidar, trazer algo sólido, é trabalhoso. Eu, particularmente, eu não gosto de construção, mas quem gosta sabe o quanto é penoso. Eu sei que hoje em dia as máquinas ajudam muito sobre isso. Mas para você bater uma massa hoje e deixar ela sólida, não é fácil. Você bater um concreto, uma laje que seja, é desafiador. Então, queridos, consolidar não é fácil. Diga você, irmão, regaça as mangas. Eu creio que esse ano também será mais um ano tremendo de colheita. Só que tem um determinado ponto que Jesus olha para aquele multidão e diz para os discípulos: orem para que o Pai envie os trabalhadores, porque a colheita ela é grande, mas poucos são aqueles que trabalham. Eu declaro e vou declarar sobre a vida de vocês que aqui não será esse caso. Mas há uns anos atrás, quando ainda no Acauã, quando se falava de ganhar vidas, ganhar almas, muitas pessoas criticavam o pastor. Muitas pessoas até saíram da igreja porque não queriam mais ouvir, domingo a domingo, ganhar almas e vidas. Então, queridos, essa é a nossa característica. Deus, Ele nos levantou justamente para apacentar pessoas. É muito mais fácil, obviamente, cuidar de animal, de bicho, do que cuidar de gente, é fato. Só que o tema, ele nos conduz a depender do Espírito Santo. A não depender, como já foi até dito aqui, da nossa força, da nossa capacidade, ou se a gente tem alguma capacidade. Então, queridos, que a gente possa abrir o nosso coração. Eu estou numa expectativa muito grande, porque eu sei que eu preciso ainda realmente melhorar muito nesse aspecto. Eu ainda encontro em mim alguns entraves ainda na minha natureza, mas eu quero voar cada vez mais nesse aspecto que o próprio Deus ele me alistou e alistou você também para cuidar de pessoas. E Ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Aquele que não veio para servir, mas aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Mas aí, queridos, como depender do Espírito Santo? O tempo realmente é um tempo bem estreitinho. E quem é pastor gosta de falar. Mas, quando eu estava conversando com o irmão Rubens, e o pastor Manassés, ele falou que a gente não veio para ser feliz, mas a gente veio para essa terra para fazer as pessoas felizes. E em um determinado momento eu estava passando por uma dor muito grande, conflito na minha natureza, minhas emoções. E ali eu comecei a questionar a Deus: Senhor, por que tudo isso? Por que está acontecendo? Eu tive a ousadia, queridos, de até dizer ao Senhor: por que o Senhor não me levou na cirurgia? Porque o Senhor está permitindo eu passar aquela situação infantil, criança. A gente sabe que o sólido é amadurecimento. E eu estava passando por esse processo. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Primeiro ele me deu o livro de Ageu. O livro de Ageu, meu filho, para você aprender o que é realmente depender de mim. E na sequência, ele me mostrou: meu filho, através da sua dor, muitas pessoas estão sendo edificadas. Então, queridos, não se trata só a gente. Não se resume só em mim. Isso é egoísmo, isso não é cristianismo. Foi na cruz do Calvário, na morte dele, que a gente está aqui hoje no sofrimento de Cristo. Então, cuidado com o evangelho que você está ouvindo, cuidado com as palavras que estão sendo ministradas, porque realmente é para mortificar a nossa natureza. E nessa dependência do Espírito Santo, qual é a função dele, querido? Porque nós precisamos depender do Espírito Santo. E o texto base, querido, está lá em João,
16, do 8 ao 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E o que é que a gente aprende, queridos, na nossa dependência? Nós sabemos que nós temos a natureza má, a nossa natureza é uma natureza terrível. O primeiro ponto, queridos, que está lá em João 16, 8, o Espírito Santo, ele tem o poder de convencer. Muitas das vezes a gente desiste fácil das coisas. Como foi ministrado, emocional, refém disso. Eu estou orando pela conversão da minha família, queridos, há 17 anos. E declaro todos os dias o que está lá em Josué, que eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Não vai ser no meu tempo, até porque o Senhor sabe que se fosse no meu tempo, eu ia me gloriar. É no tempo dele. Eu creio, queridos. Minha mãe já é uma senhora, mas eu declaro, o Senhor, ela vai para o céu. Às vezes os meus olhos, eu confesso, humanamente falando, em algumas circunstâncias, ele quer ser tomado pela incredulidade, mas eu digo, Senhor, quem tem o poder de fazer é você. O poder de convencer não sou eu posso falar o que for. Pode sair da minha boca as melhores palavras. Mas a tua palavra diz que é o Senhor que tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Então o papel dele e do Espírito Santo, para que eu e você entenda, queridos, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é nos posicionar, estarmos em posição e deixar que ele realmente faça o que lhe cabe, não cabe a mim e a você, arrepender e gerar arrependimento no coração de ninguém. Eu, particularmente, como alguns de vocês sabem, a minha conversão começou lá num bar. Eu comecei já a sentir aquele desejo de mudança de vida. Comecei já a sentir uma vontade de deixar aquele meu cântaro. Então, queridos, a gente não tem poder de fazer absolutamente nada, a não ser depender dele, para que a ação dele possa fazer a transformação necessária. Ele também diz lá em João 16, 13, nós acabamos de ler, que ele nos guia em toda a verdade. Isso é um ponto importante. Porque a Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é o Senhor. É Ele que sonda as suas intenções. E por muitas das vezes também nós pecamos, nós queremos agir com a força do nosso braço. Quem conhece o coração, queridos, é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o dono da seara. É Ele que corta, é Ele que polda, é Ele que lança no fogo. O nosso papel é estar na posição. Porque Ele nos guiará, não só no coração das pessoas, mas também no nosso coração, que é enganoso. Às vezes a gente gera muitas expectativas. Expectativas essas que nós não conseguimos alcançar. E em virtude disso nós ficamos frustrados. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É Ele que convence. É Ele que faz, é Ele que nos guia, é Ele que transforma. Então, queridos, que a gente possa entender nessa noite, nessa tarde e noite, que a gente precisa depender dEle para consolidar, construir algo sólido na vida das pessoas. Porque sem isso a gente não vai realmente muito longe. E corremos um risco também muito grande, enorme, de ficarmos para trás. Ele também, queridos, Ele produz frutos. Lá em Gálatas 5, 22, 23. Abra aí, por favor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, todo ato de bondade que há em mim e você, a gente sabe. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, que nós não viemos nos enganar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Quem está entendendo a importância de depender do Espírito Santo aqui? A gente vê os frutos do Espírito, a bondade, o amor, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. A gente tem que realmente se humilhar, queridos. Se humilhar diante dele e reconhecer que sem ele nós não vamos muito longe. O grande desafio que nós temos hoje com essa sociedade é justamente isso. A ausência da presença dele, inclusive em alguns ministérios. Essa, graças a Deus, não é a nossa condição, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos manter a guarda firme, de pé, para que ele realmente tenha total liberdade para fazer aquilo que lhe cabe. Então, queridos, não é pela nossa força, é justamente através da ação dele em nós. Ele também nos capacita. Lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Depois disso, mas receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Repita comigo, testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você não foi levantado por Deus, queridos, para ser famoso, para ser exaltado. Você foi levantado por Deus, como eu também, para ser testemunha. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a fama, porque infelizmente é algo que o diabo está utilizando com toda a sua fúria, enganando o coração das pessoas. As pessoas estão mais preocupadas em posição, em estar em destaque, do que de fato lavar os pés uns dos outros, pastor Manassés. As pessoas não querem lavar os pés, elas querem ser banhadas como Pedro, mas lavar os pés elas não querem. Eu creio que esse não é o nosso caso, em nome de Jesus. Mas, contudo, queridos, é Ele que vai nos capacitar. Eu confesso a vocês, queridos, que é uma oração que eu faço praticamente todos os dias. Assim como Salomão disse, que eu digo, Senhor, me ajude. Eu era um cara tão irresponsável, hoje o Senhor tem me confiado tantas coisas. Me ajuda a administrar, me dê sabedoria. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho pessoas que estão debaixo da minha cobertura, hoje eu estou também debaixo de uma cobertura. Me ajuda a conservar o meu coração com fidelidade, com lealdade. Então, queridos, eu oro, eu peço, Senhor, me ajude, porque a demanda é grande para alguém como eu. Então, que a gente possa entender que a nossa dependência é do Espírito Santo, não é do homem. Amém pela vida daqueles que se posicionam. Mas a sua dependência é do Espírito Santo. Ele concede os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 11. A minha mensagem e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria, mas demonstração de poder do Espírito. Peraí, não é isso não. Amém, porque veio essa também. É 1 Coríntios 12. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito,
visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui a cada um, conforme quer. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora não sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Queridos, quem manifesta os dons, que capacita, é Ele. Que a gente possa realmente se quebrantar, queridos. Se quebrante diante de Deus. Quebrante os seus corações diante dEle. A Bíblia diz que aquele ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado ao fogo. A gente vê nessas palavras que não há mérito humano nenhum, queridos. Eu mesmo, eu confesso que muitas vezes, eu digo, Senhor, ai de mim se não for a tua bondade e misericórdia. Eu não sei vocês, mas se vocês estiverem melhor do que eu, orem por mim. Porque eu estou nessa condição, na dependência, Senhor, me ajude. A edificação da igreja está aqui, baseada em que a edificação da igreja? No homem. A edificação da igreja está baseada no Espírito Santo, está aqui. Não é na minha capacidade, nem na sua capacidade. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda as nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, como foi dito, se isso aqui não mudar a chave na sua mente, não vai ser um anjo que vai descer e vai mudar essa chave. O que a gente está ouvindo aqui, e aqui tem a palavra de Deus, não tem nada a ver comigo, eu sou apenas um portador, como diz o pastor Manassés. Está aqui, até para isso, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades como ser humano, nas nossas tentações e pressões que passamos, precisamos depender do Espírito Santo. E não só para nós, mas para consolar aqueles também que estão passando por dificuldades. Então, queridos, eu acredito em nome de Jesus, que a partir de quarta-feira, ainda tem, né? Terça-feira, mas ainda tem 2 dias, mas é casa de paz. Eu acredito que a gente realmente vai entender e a gente não vai viver apenas como telespectadores, mas como pessoas dependentes do Espírito Santo. Dependente deles. A gente está diante de uma geração que está doente em sua alma. São traumas, são sequelas no emocional, enfim, queridos. Como é que a gente vai lidar com esse povo? Como é que a gente vai lidar com essas situações? Quantas histórias, né? A gente está agora nos bastidores e a gente escuta cada história que a gente diz, meu Deus, como é que isso aconteceu? Como lidar com isso? Saia da sua zona de conforto. Você foi chamado para ser um ramo frutífero. Quem vai cobrar isso de mim e de você não sou eu, é o próprio Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus que vamos sair dessa conferência dependentes do Espírito Santo e consolar e construir um caminho sólido para essa geração, para que o nome dele seja glorificado. Para concluir, queridos, o Espírito Santo não é um visitante. O Espírito Santo não é uma opção. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo, ele tem um papel de convencer. Ele tem um papel de transformar.
Ele tem um papel de habitar em nós. Ele tem um papel de nos guiar na verdade. Ele tem um papel de nos santificar. E Ele tem um papel de nos capacitar. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Creio que a gente vai receber ainda muito da parte do Senhor. Amém? Estejam na expectativa. Deus abençoe.